pessoal, estamos aqui com mais um podcast por Comunidade. Eu sou a Júlia. Eu sou a Letícia e nós somos aprendizes aqui do Instituto Adamar. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada super especial, Natane. Oi gente, boa tarde, meu nome é Natane, eu sou estagiária no departamento jurídico aqui na Adamar, já tem um ano. Ali eu atuo ajudando a advogada ambiental, um pouquinho de financeiro, um pouquinho de contrato, um pouquinho de tudo a gente faz ali no departamento jurídico. Então, Natane, pra gente começar o podcast, a primeira pergunta é: qual é o direito que pra você faz toda a diferença no dia a dia das mulheres? Gente, eu acho que não tem um direito específico. A mulher, ela não tem que ter um direito garantido. Dentro do direito, a gente tem um princípio que chama dignidade da pessoa humana. Esse princípio vai garantir a vida, a segurança, a qualidade de vida, a alimentação. Isso é o básico que a mulher tem que ter no dia a dia. Independente da mulher, do homem, da criança, é o ser humano. A mulher, ela tem que estar protegida por ser um ser humano, não por ser mulher. Claro que a gente sabe que historicamente a mulher sofre preconceitos, ela era minoria, ela tinha todos os seus direitos cerceados, porém, o que hoje ela precisa, o que a sociedade precisa entender, que de fato ela precisa ser tratada como ser humano. Ela tem que ser respeitada, ela tem que ser valorizada, né? Tanto em casa, como no ambiente de trabalho, como entre as amigas. Então, não é um direito que é essencial para a mulher. A mulher ela precisa ser respeitada. Esse é o direito que a gente tem que bater na tecla, seja em casa, seja no trabalho, seja na roda de amizade. Esse é o direito fundamental da mulher, que inclusive está dentro da Constituição Federal, né, que é a nossa maior lei, e dentro de todas as outras leis que protegem a mulher especificamente. Então eu acho que assim, o respeito, esse é o direito que a mulher tem que ter, respeito. Sim. E como a gente pode promover a igualdade de gênero e combater a discriminação no local de trabalho? Gente, isso é uma pergunta muito complexa, né? Porque não é uma atitude nossa que vai fazer com que a gente consiga garantir esse ambiente, infelizmente. Mas o que hoje, né, com todo o conhecimento que a gente tem, com toda a informação que a gente tem, com todas as leis que estão aí promulgadas para a defesa da mulher, a gente não pode proporcionar um ambiente preconceituoso. Então, a gente evita xingamento, né? Isso com as nossas pares, sem a gente ter um cargo de chefia. Então, evitar xingamento, brincadeiras preconceituosas, sabe, discriminação. Se a gente presencia uma situação de violência institucional, que é assédio moral, por exemplo, com uma mulher, a gente tem que pontuar, tem que fazer com que a mulher se sinta à vontade para vir e compartilhar com a gente: olha, nossa, eu passei por essa situação. Isso é um ambiente que vai deixar a mulher segura, né? Vai deixar ela ali tranquila para se abrir, né? E fazer com que ela consiga se desenvolver ali no âmbito profissional. Claro, se a gente tem um ambiente, um cargo de chefia, né? Se eu sou gerente, se eu sou diretora, se eu sou chefe de uma outra pessoa, de uma outra mulher, né, no caso, a gente tem que tentar promover para ela as mesmas condições que a gente faz com o homem, porque não tem o porquê ser diferente, né? Isso a gente sabe, isso que é a discussão, né? Então, ações que a gente pode promover dentro do nosso ambiente de trabalho, eu acho que é o mínimo a gente, como eu disse antes, né, tratar com respeito, com educação, fazer com que essa mulher seja valorizada, né? Não é só, claro, a gente reporta aos nossos chefes, né? A gente tem a hierarquia, mas fazer com que a nossa colega, a mulher que está trabalhando junto com a gente, ou até a gente mesma, né? A gente saiba se posicionar, a gente saiba pontuar o que a gente quer, o que a gente precisa, para que a gente mesmo favoreça esse ambiente, né? Porque a gente sabe que tem muitas leis, que tem muitas regras, mas que nem todas são cumpridas, né? E a gente às vezes vivencia isso e não se posiciona.
A gente deixa passar, a gente fala, eu não vou me indispor, eu não vou falar isso, deixa, a pessoa fez isso pra mim, mas eu não vou falar, deixa. Não, a gente tem que se posicionar, lógico, de forma educada, de forma respeitosa, mas a gente tem que sim se posicionar no ambiente de trabalho para que essas injustiças não aconteçam. Então, poxa, se eu fiz o mesmo trabalho que o meu colega no mesmo cargo, por que eu ganho menos que ele? Então eu me posicionar e falar, olha, não tá certo. Mesmo que a gente saiba que tem a resistência, infelizmente, ainda por parte de alguns chefes, homens, né, que falam que vai ter em algum momento ali um preconceito, mas a gente tem que ir degrauzinho por degrauzinho, combatendo coisas pequenas, porque senão a gente também não chega no grande, né? E você pode contar pra gente um pouquinho sobre a origem da Lei Maria da Penha, por que ela é considerada tão importante? A Lei Maria da Penha, ela é um marco para a mulher, na verdade, e a Lei Maria da Penha, ela é uma homenagem a uma senhora, que hoje ela tem 78 anos, que ela chama Maria da Penha Maia Fernandes. Vocês sabiam disso? Não. Ela é um caso real. O que acontece é que a Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica com mestrado em São Paulo, foi casada com um homem que chama Marco Antônio Heredia Viveiros. Ele é um venezuelano, se eu não me engano. Não, colombiano. Eles casaram, tiveram 3 filhas. E em 1983 acontece um crime contra Maria da Penha, que tem como autor o seu marido. Eles eram um casal que eles tinham bastante condição financeira, eles tinham empregadas, ela estudava, porque na época uma mulher que estudava e trabalhava não era comum, né? A mulher ela tinha um outro papel na sociedade. Então a Maria da Penha ela já tinha até mestrado e ela recebe um tiro nas costas dormindo do marido. Isso. Quando ela acorda, ela se dá conta de que ela tinha levado um tiro e ela fica tetraplégica. A Maria da Penha ela é cadeirante, hoje por causa desse tiro. E nesse mesmo ano, ela sofreu uma tentativa de homicídio no chuveiro. Ele modifica o chuveiro de alguma forma para que ela levasse choque no chuveiro e morresse eletrocutada. Mas não aconteceu isso, ela foi para o hospital, ela volta do hospital e ele mantém ela 15 dias dentro de casa presa em cárcere privado. Aí quando ela sai, quando ela se recupera disso tudo, ela começa a buscar justiça e ela vai denunciar. Só que o marido dela na época, ele era um homem de grande influência porque ele tinha muito dinheiro. Infelizmente a gente sabe que isso no Brasil tem grande influência. Ele é julgado, tá? Em 1991 começa a busca dela por justiça, ele é julgado, ele é sentenciado por 2 vezes, ele passa por 2 julgamentos, ele é sentenciado, só que ele vai responder em liberdade esse crime. Porque ele tinha muita condição, na época ele conseguiu esse benefício e ele responde em liberdade pela tentativa de homicídio. O que acontece? Ela tá tetraplégica, isso é de 1983 a 91. Olha quantos anos se passam para que ela comece a entrar na justiça e procurar os direitos dela. Só que não resolveu, ele fica em liberdade e ele responde em liberdade. E em 1998, então 7 anos depois da última sentença que ele recebeu, um colega da Maria da Penha chama ela para conversar e fala se ela não quer denunciar esse caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? É um órgão, tá? Onde vários países são, entre aspas, sócios, são signatários, e esse órgão, ele busca proteger os direitos humanos das pessoas, tá? Então ele quer garantir, ele promove a busca da garantia dos direitos humanos. E aí a Maria da Penha vai até esse órgão junto com esse amigo, né, influenciada por esse amigo, e ela denuncia, e ela fala, olha, eu sofri agressão aos meus direitos humanos, meus direitos humanos foram violados, e o Brasil não fez nada. Não fez nada. O Brasil simplesmente deixou o Marco Antônio impune na época, né? Por mais que ele tenha sido sentenciado, ele conseguiu responder em liberdade, ele ainda estava em liberdade. Quando esse caso chega lá nesse órgão, o Brasil
ele fazia parte dessa comissão. E aí o órgão pega e fala assim, pô, Brasil, vocês que estão aqui junto com a gente para defender os direitos humanos, o que são os direitos humanos? Direito à vida, segurança, liberdade. Vocês estão deixando passar esse caso em branco, né, entre aspas. Então o Brasil ele é penalizado, ele é responsabilizado por omissão e tolerância à violência doméstica e familiar. Como se ele não, porque né, ele não fez nada, então assim, então você está sendo tolerante, né? Você não está ali cumprindo com o seu papel, né, de órgão que é de Estado, né, que é fiscalizador da sociedade. E aí o Brasil ele é condenado, ele é responsabilizado e em homenagem, entre aspas, né, porque isso não é uma homenagem, infelizmente, a Maria da Penha, ele sanciona uma lei, então ele cria uma lei exclusiva de proteção contra a violência doméstica e familiar, né, contra a mulher, e ele batiza essa lei com o nome Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha, que ficou conhecida por sofrer diversas violências e passar em branco. Se você pudesse criar uma lei para beneficiar assim, diretamente as mulheres, qual seria e por quê? Então, a importância dessa lei é exatamente isso. Ela vai trazer, no corpo do texto, várias medidas preventivas para assegurar a segurança da vítima e do agressor também. Então, a lei ela vai trazer como medida para o agressor afastamento do lar, afastamento da família, proibição de contato. O juiz pode delimitar a metragem que o agressor pode chegar da mulher, da família, porque às vezes o agressor não está ali só coagindo a mulher, tá? Ele vai lá na casa da mãe dela, da tia dela, da avó dela, ele fica coagindo ela no ambiente de trabalho, na academia, na padaria. O juiz pode falar, olha, você não pode chegar num perímetro de 200 metros dela. Então, onde ela estiver, você não pode estar em volta. Ou então, você não pode passar onde ela trabalha. Então, isso são medidas, a gente pode pedir auxílio policial, tá? Então, isso tudo são medidas para prevenir que o agressor não tenha contato com a vítima. E para a vítima, a lei, ela determina a criação de programas de proteção à vítima, que são casas-abrigos. Então, por exemplo, às vezes a mulher, ela tá ali dentro da casa, que é o que acontece muito, tá? É a maioria dos casos. A mulher não tem independência financeira para falar, olha, então tá, você tá me agredindo, eu tô saindo, eu vou cuidar da minha vida. Então, o juiz pode determinar que essa mulher, essa mãe, com o seu filho, seja afastada do lar e vá ficar numa casa-abrigo para que lá ela permaneça em segurança até que a situação se restabeleça, tá? Ele também pode determinar a separação dos corpos, o juiz, ele também pode determinar o auxílio da força policial para um caso de proteção. Então, a lei ela vem trazendo o que tem que ser feito nos casos né, práticos do dia a dia, tá? Então não é só assim, não pode bater, porque a lei também traz as diferenças das violências, porque a gente fala assim, violência, o que você pensa com violência? Agressão. Agressão? Que tipo? Física, né? A gente pensa, violência. Mas a lei, ela traz 5 tipos. Tem a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então, não é só bater, é me xingar, falar que eu sou incompetente, me forçar a ter relação sexual, porque às vezes o marido chega em casa, tá naquela situação, e ele força a mulher, tá? Violência patrimonial, tem muita mulher que trabalha e tem que dar o dinheiro todo na mão do marido, ela não tem o dinheiro dela, do trabalho dela. Então a lei vem e ela explica, olha, são vários tipos de violência, não é só me bater, me empurrar. Então isso é muito importante. E a lei também vem para o Estado e fala assim, Estado, Brasil, você vai ter que cuidar dessa mulher. Então você vai ter que criar medida protetiva, você vai ter que criar um abrigo, você vai ter que criar delegacias especializadas, institutos especializados, tá? Tudo voltado à mulher, porque quando a gente vai fazer uma denúncia,
95% das mulheres se sentem mais confortáveis em falar com outra mulher. Você vai chegar numa delegacia e falar com um cara, com um homem que você nunca viu, falar, então, meu marido me forçou a ter relação sexual com ele ontem à noite, e eu não quero, e eu me senti ofendida, porque a gente não sabe o que ela está passando. Então a mulher não se sente à vontade. Então a lei vem, né, nessa intenção forçar o Estado a deixar essa mulher protegida de todas as formas. Não só, eu criei uma lei aqui que não gosta de bater na mulher, tá, mas aí eu faço o que com essa lei que não pode bater na mulher? Né? Eu tenho que conseguir colocar ela em prática. Então, esse é o ponto mais importante da lei, que ela vem trazer o que tem que ser feito com o agressor, o que pode ser feito com a vítima e quais são as políticas públicas de educação para a sociedade que tem que ser criadas, entendeu? Porque não adianta a gente pegar o cara também, lá, o agressor, e prender ele. E faz o quê? Esse cara às vezes, entendeu? Nem sabe o que ele está fazendo. Então, tem que ressocializar, tem que pegar essa vítima e ressocializar ela também no trabalho, porque muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas perdem o emprego, porque a mulher começa a ter a sua autoestima totalmente ferida e diminuída, né? Você pensa, você está na sua casa, você é xingada, você é agredida, o cara pega seu dinheiro, você se sente o quê? Um lixo, você fala, nossa, eu não mando nem na minha vida. Então essa mulher, isso aí vai refletir na vida profissional dela. E muitas mulheres perdem o seu emprego, porque elas não relatam isso no emprego, né? Elas não se abrem, e aí no emprego começa a refletir e elas ainda perdem o emprego. Então isso é um dos fatores ainda que permitem não, mas que ajudam com que a mulher não denuncie, entendeu? Porque ela fala, eu vou denunciar, vou perder meu emprego, ela não vai sair de casa, às vezes ela não tem para onde ir, a família às vezes não apoia, então não tem o Estado precisa proporcionar essa segurança para a mulher. Sim, então foi isso, Antônio, nosso podcast terminou, muito obrigada por ter comparecido, por ter aceitado o nosso convite. Olha, eu acho que a gente não precisa criar mais uma lei, tá? A gente precisa fazer com que as que a gente tem funcionem. Porque o Brasil tem várias leis boas, tá? Tanto dentro do direito do trabalho, Maria da Penha, tem vários tratados internacionais que o Brasil ele é signatário, então ele é sócio, ele assina lá para que ele defenda os direitos da mulher, os direitos da pessoa. Então a gente não tem que criar mais uma lei, porque lei é papel, né? Qualquer pessoa cria lá um papel, tá, e fala, isso aqui tá no papel, lindo, o papel é lindo, o papel aceita qualquer coisa, o que você escrever aqui tá escrito. Agora a gente tem que fazer funcionar, a gente tem que fazer aquilo ali acontecer no dia a dia, tá? Então, quando a gente sabe, quando a gente tem conhecimento de que se uma colega nossa de trabalho, se a nossa mãe, se a nossa irmã, se a nossa tia, se a nossa avó, se eu sou xingada, eu não tenho que aceitar. Isso é inadmissível, entendeu? A violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não acontece só dentro de casa, tá? Ela não acontece não é só marido que bate em mulher, é qualquer convivência familiar. Até, sabe quando a gente vai morar em república, vários estudantes? Ali também acontece violência doméstica. É da avó com a neta, é da tia com a sobrinha, é dos namorados, entendeu? A namorada, o namorado que bate na namorada. Isso tudo é violência doméstica, tá? Então é isso que a gente tem que deixar muito claro. Então não é só, é marido e mulher. Não, não é marido e mulher. É toda a violência que acontece no âmbito familiar e doméstico, que é aquela convivência. Até mesmo pessoas que não têm parentesco sanguíneo, tá? Então não precisa ser alguém da minha família de sangue. Se eu moro com a minha colega de trabalho, a gente mora junto no apartamento, e ela me agredir, entra na Maria da Penha, entra como violência, tá? Então eu acho que, tem uma lei, uma outra lei para criar. Não, a gente tem que fazer as que a gente tem que funcionar, tá? Se elas funcionarem, as mulheres, elas vão estar protegidas. E ainda a lei e o Estado, eles têm canais de denúncia, tá? Porque a gente eu acho que vocês, não sei se vocês são novos, mas tem um bordão que fala assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Se mete sim, tá bom? Inclusive porque a lei também pune quem se omite frente a uma violência. Então se a gente tá ali
tá presenciando uma violência e a gente fala, não é da minha conta, não tô vendo, e lá na frente, esse caso for investigado, eu posso responder junto com o agressor pela aquela violência da mulher, tá? Então, quando a gente tiver, ou quando a gente souber, ou quando alguém vier confidenciar algum tipo de violência com a gente, existem canais que a gente pode ligar, que a gente pode denunciar e você não vai ser identificada, não vão falar, olha, foi a fulana que ligou aqui e falou, tá? Então a gente tem uma ouvidoria nacional que pode ser contactada em qualquer momento, que é o Disque 180, tá? Ele é direcionado à violência violência doméstica, familiar. Tem o Disque 190, que é a Polícia Militar. Então, qualquer momento de violência, qualquer situação, a gente pode ligar para a Polícia Militar. E tem a Delegacia da Mulher aqui em Londrina. O telefone é 3322-1633. Ela é uma delegacia especializada para mulher, para toda situação que envolve a mulher, tá? Tem uma delegada lá. Então, assim, a mulher vai lá e se sente totalmente confortável e acolhida. Galera, não se esqueçam de seguir o Instituto Adamar em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Um tema muito importante, gente. Eu quero parabenizar a escolha do tema, as perguntas, tá? Isso é muito esclarecedor. A gente precisa muito discutir isso, porque às vezes a gente não sabe que a gente está vivenciando esse tipo de situação ou que alguém próximo a gente também está vivenciando, tá? Então, eu acho que foi um tema excelente. Parabéns, meninas. E obrigada pelo convite, gente. E fique ligado nos próximos episódios do podcast Viver Comunidade. Tchau!